E se você pudesse conversar com os espíritos, faria isso hoje? Ou melhor, você teria certeza de que está preparado para essa experiência? A curiosidade pelo mundo espiritual acompanha a humanidade há séculos. Quem nunca quis saber o que existe depois da morte? Quem nunca desejou receber uma mensagem de alguém que ama? Quem nunca teve vontade de compreender aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar? Olá, meus amigos, eu sou Meire Moraes. Sejam muito bem-vindos ao Mediunidade Sem Mistérios. Aqui nós estudamos a mediunidade com simplicidade, equilíbrio e fidelidade à doutrina espírita. Hoje vamos conversar sobre um sentimento profundamente humano, a curiosidade. Ela pode abrir portas para o conhecimento, mas também pode nos conduzir à imprudência, quando não é acompanhada de estudo, de discernimento e de responsabilidade. O desejo de compreender o desconhecido acompanha o ser humano desde os primeiros tempos. O homem sempre quis saber de onde veio, para onde vai, existe vida depois da morte, os espíritos realmente existem. Sob esse aspecto, a curiosidade não é um defeito, ela é uma característica natural da inteligência. Foi graças à curiosidade que surgiram grandes descobertas científicas. Foi graças à curiosidade que Allan Kardec decidiu investigar os fenômenos espíritas. Mas existe uma diferença fundamental. Há uma curiosidade que busca compreender e existe outra que busca tão somente o extraordinário. A primeira produz conhecimento, a segunda frequentemente produz ilusão. Kardec nunca inventou a curiosidade leviana, nunca incentivou a curiosidade leviana. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz diversos alertas sobre a maneira como devemos nos aproximar do intercâmbio espiritual. Ele explica que os espíritos superiores não se colocam à disposição para satisfazer caprichos humanos. A mediunidade não existe para prever o futuro, nem para matar a curiosidade, muito menos para produzir espetáculos. Ela possui um objetivo maior, a educação moral da humanidade. Quando alguém procura um mundo espiritual apenas para satisfazer desejos pessoais ou viver experiências extraordinárias, corre o risco de atrair espíritos igualmente levianos. A lei de sintonia continua funcionando. Quem busca diversão, encontra diversão. Quem busca esclarecimento, encontra esclarecimento. Quem busca transformação moral, aí sim, encontra a oportunidade de crescimento. Por isso, talvez a pergunta mais importante nunca seja o que eu quero descobrir, mas por que eu desejo, por que eu quero descobrir. Existe uma curiosidade que Jesus sempre incentivou. Não a curiosidade sobre os segredos do céu, mas a curiosidade sobre o próprio coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós somos convidados ao autoconhecimento e ao esforço contínuo de transformação moral. Antes de querer compreender os espíritos, somos chamados a compreender a nós mesmos, porque reagimos com tanta facilidade ao orgulho, porque nós alimentamos determinadas mágoas, porque repetimos os mesmos erros. Essas perguntas produzem crescimento, porque a verdadeira espiritualidade, ela começa dentro de nós. Quanto mais conhecemos nossa própria intimidade, menos necessidade nós sentimos de buscar respostas espetaculares fora dela. Talvez nunca tenha sido tão fácil, né, alimentar a curiosidade espiritual. Todos os dias encontramos vídeos impressionantes, relatos extraordinários, supostas revelações, mensagens atribuídas a espíritos famosos, promessas de respostas imediatas para qualquer problema. O risco é transformar a espiritualidade em entretenimento. Mas o espiritismo nos convida ao caminho oposto, totalmente oposto. Não nos pede fascinação, ele pede discernimento. Não nos pede ansiedade por fenômenos, pede estudo. Não nos pede dependência de revelações, pede responsabilidade. Quanto mais sólida é a nossa base doutrinária, menor é a possibilidade de sermos enganados pela aparência. A curiosidade espiritual não é inimigo do crescimento. Ela foi, inclusive, o ponto de partida para o nascimento da própria doutrina espírita. Mas ela precisa caminhar ao lado do estudo, do discernimento, da responsabilidade e, principalmente, da transformação moral. Transforme curiosidade em conhecimento.
Transforme conhecimento em sabedoria, porque aquilo que buscamos no mundo espiritual quase sempre começa a ser encontrado dentro de nós. E você? Qual foi a sua maior curiosidade quando começou a estudar doutrina espírita? Conta para mim aqui, coloca aqui nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão iniciando essa caminhada. Se esse episódio faz sentido para você, deixa aqui o teu gostei, compartilha esse vídeo, inscreve-se no nosso canal. Estamos aqui toda quarta-feira, às 19 horas. Venha para o nosso encontro. Mediunidade sem mistérios. Que os bons espíritos inspirem a você a se transformar. Transforme curiosidade em conhecimento, transforme conhecimento em discernimento, transforme discernimento em crescimento moral. Muito obrigada a todos, muita paz e até o próximo episódio.